Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. Hoje eu vou contar um pouquinho de uma história que eu fiquei muito emocionada ao receber de uma mãe de uma criança autista. E esse é um tema muito abordado por tantas pessoas, né, que não conhecem ainda o que é o autismo, o que significa isso, inclusive na vida de uma mãe. Pelo que eu li aqui, significa entender a criança através dos olhares, através do silêncio. É uma história muito bacana, mas que fala também de preconceito. Então vou contar para vocês com muito amor e carinho essa história que eu recebi. Vamos lá? Essa mãe, ela quer ser identificada. É uma mãe aqui da cidade de Franca. E ela conta a história dela desde quando ela engravidou. Foi muito bacana. O que aconteceu? Ela engravidou com 23 anos, foi muito no susto, né? De repente ela estava grávida, não estava preparada para isso, mas ela conta que a partir do momento que ela escutou a primeira batida do coração do filho dela, que aquilo foi como um alívio, foi como um presente de Deus na vida dela. E a partir de então, a gravidez foi uma gravidez muito tranquila, cercada de muito amor, de muito cuidado. E ela conta um pouquinho dos sonhos, né? Nesse momento de gravidez, tudo que ela pensava, inclusive as mudanças físicas, psicológicas que ela passou por esse momento de gravidez. Até porque toda mulher passa por isso. Toda vez que a gente tem um bebê, que nós nos tornamos mãe, inclusive os nossos sonhos e as nossas expectativas de vida, elas começam a mudar, porque nós, assim, pensamos muito nos filhos, né? Então, nós temos um tipo de sonho quando a gente é solteiro, quando a gente não tem filho. A partir do momento que nós temos filho, as nossas prioridades, elas mudam. Então, ela contou que nesse momento de gravidez, as mudanças também aconteceram com ela. Ela começou a ter outras prioridades. E aí nasceu um menino muito bonito, né? Se chama Arthur. E até 1 ano de idade, o Arthur, ele se desenvolveu muito bem. Mas depois de 1 ano, em comparação com outras crianças que tinham aí a mesma idade, né, do Arthur, ela começou a perceber que tinha alguns detalhes no desenvolvimento dele que não acompanhavam as outras crianças. Então ela levou em vários médicos, os médicos falavam que não era nada, que era coisa da cabeça dela, a família também. Só que mãe, gente, mãe sente, nós temos ali um sexto sentido no coração, tá? Eu tenho uma situação bem parecida que uma hora eu conto para vocês também, quando eu for contar as minhas histórias aí. Mas mãe sente. E ela, né, como mãe, começou a ter essa intuição aí de que realmente tinha alguma coisa diferente, começou a pesquisar e tudo que ela pesquisava, ela encontrava as características dentro do autismo. E aí ela começou a ficar muito triste, muito preocupada, até porque o autismo, nós não entendemos o que ele é, nós temos um preconceito em relação a isso. Muitas mães que inclusive têm filhos autistas não pesquisam, não participam de grupos de apoio, não sabem o que é. Enfim, ela encontrou uma amiga que tem um filho autista, né, uma mãe de uma criança autista, que começou a indicar algumas coisas para ela, como médicos, por exemplo, que poderiam realmente dar um diagnóstico. Então, ela chegou a levar o Arthur em médicos fora de Franca e realmente teve um diagnóstico de autismo. Então, ela conta, né, a mais pura verdade, que eu acredito que é o que acontece com toda mãe, e isso é mais normal do que a gente imagina, que nesse momento foi um baque para ela, né? Escutar que o seu filho tem autismo e que nesse momento o mundo dela por um momento caiu, mas que de repente ela levantou e ficou firme porque ela sabia que o filho dela precisava dela. E o que ela fez nesse momento? Ela começou a procurar pessoas que realmente entendiam do assunto, grupos de apoio, no qual ela participa até hoje e tem uma participação inclusive muito ativa, porque ela luta não só pela criança dela, mas por todas as crianças autistas aí, né, da cidade de Franca, e eu acredito que deve ser aí até da região também. Então, participando desse grupo, né, ela conta um pouquinho sobre as dificuldades. Quais eram as dificuldades que ela tinha e ainda tem? Preconceito em relação à escola, né? É muito difícil colocar uma criança autista numa escola. Muita gente fala que não tem preconceito, mas fala da boca para fora, porque na hora que a pessoa realmente tem que provar através de ações, o que acontece? A pessoa prova ao contrário.
né? Uma ação, ela vale muito mais do que 1000 palavras. E é nesse momento que a gente prova de fato se a gente tem ou não preconceito. Ela conta também de festinhas, que é muito difícil levá-lo, festinha de aniversário, cinema, que era quase que impossível. Porém, o que acontece? Como ela participa dessa associação, desse grupo de apoio, eles conseguiram, através de muita luta, porque tem que lutar muito para conseguir isso, viu, gente? Uma autorização para uma sessão de cinema, né, criada especialmente para as crianças autistas. Porque a criança autista, ela tem uma série de situações, como por exemplo sensorial, né? Então tem que ser uma sessão de cinema mais especializada para aquela criança. E, gente, quantas mães autistas têm o sonho de levar o filho autista numa sessão de cinema? Quando a mãe não tem nenhuma situação dessa, né, com nenhum dos filhos, isso se torna uma coisa às vezes até banal, né? É uma coisa normal, que quando você quer, você leva. Quando a mãe, ela tem uma situação como essa da Juliana, levar o filho no cinema é uma conquista muito grande. E é uma conquista não só para a criança que está se sentindo inserida naquele momento, mas é uma conquista para a mãe também. Então eu percebo a felicidade da Juliana me contando dessa conquista, mas ela conta que foi muito difícil, assim como é muito difícil conseguir várias outras coisas, né, pelas quais ela e esse grupo, né, essa associação luta aqui em Franca. Fora isso, ela conta também do preconceito, né? Por exemplo, vai ao supermercado. Então, o autista, ele tem crises. Tem alguns momentos que ele grita, tem alguns momentos que ele faz algum barulho diferente, e aí as pessoas não entendem. E ao invés de entender aquela situação, as pessoas julgam. E isso dói muito nos pais. Ela conta muito dessa dor, né? E ela fala também dos coleguinhas de escola. Isso é muito interessante, porque assim, antigamente nós não escutávamos falar de bullying, só que ele existia, só que hoje ele tem uma palavra mais específica, né? E isso acontece sim, isso acontece dentro das escolas, a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar sim as atitudes das nossas crianças e orientá-las desde pequenininha, que isso não é legal de fazer com o coleguinha. Atitudes como essa começam em casa. Então os pais, eles são sim obrigados a orientar o filho em relação a respeito. Escola ensina, mas tem uma grande parcela aí que são dos pais. É uma responsabilidade muito grande. Então ela conta disso e pede a conscientização das crianças na escola e consequentemente dos pais, né? Para que trate as crianças de igual para igual, porque isso dói e dói muito no coração dos pais. E ela termina essa história falando que ela é muito contente com o filho dela, que a cada dia um aprendizado, ela aprendendo com ele aprendendo com ela, com a família, e que ela tá nessa luta com muito amor, com muito carinho, e gostaria de deixar essa mensagem aí para todas as pessoas, a tirarem esse preconceito da cabeça, né? E estudarem um pouco mais sobre o autismo, entender sobre o autismo, porque a cada crise que o filho dela dá, se ela está no supermercado, ela precisa explicar para a pessoa o que está acontecendo, para que a pessoa entenda e pare de julgar aquela criança, né? Às vezes a pessoa fala que a criança é birrenta, a criança está fazendo birra porque quer alguma coisa. Calma, gente, nem tudo é o que parece. Então a gente tem que ter muito cuidado. Antes de julgar, a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender a história do outro, ok? É isso, eu queria agradecer essa mãe. Com certeza, Juliana, você vai fazer a diferença na história de muitas mães que, quem sabe, estão com esse diagnóstico agora, né, recente. Com certeza vai ajudá-las a entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, como você diz no seu texto quando você escreveu. Não é um bicho de 7 cabeças, basta mergulhar de cabeça para que realmente encontre aí um caminho, uma solução. E você, com certeza, é a mãe que entende o teu filho através do olhar e do silêncio do autista. Um super beijo para você. Amei receber a sua história, fiquei muito contente e quero assim ser grata para você eternamente por ter me dado essa oportunidade de contá-la para o mundo, tá? Um super beijo para você e até mais, pessoal. Tchau, tchau.